9 de setembro de 2020, o Centro Espírita Pai José Cambinda inicia mais uma sessão de quarta-feira, com a prece do nosso irmão Aloísio Soares. Deus nosso Pai, Jesus, mestre, amigo e pastor de nossas almas. Mais uma quarta-feira, reunida em pensamentos e corações, para mais um trabalho de estudo na casa de Pai José Cambinda, Casa do Caminho, Casa de Caridade. Peço a Deus que nos proteja e ampare nessa missão. Peço aos amigos espirituais que nos iluminem e nos fortaleça na fé, na esperança de que tudo vai dar certo. Peço ao Pai Criador que ampare o palestrante desta noite, para que possamos aprender com o seu estudo e esforço, e que louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviremos agora a nossa irmã Ângela Galdino Pedrosa da Silva, que estará nos oferecendo uma página para a nossa reflexão. Com vocês, Ângela. Do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Prece no templo religioso. Senhor Jesus, abençoa, por misericórdia, o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se a nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoe as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Ouviremos agora o orador da noite, o nosso irmão Guilherme Furukawa, do Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, na cidade de Paracambi, que estará falando para nós sobre o tema esperança, do verbo esperançar. Com vocês, Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de reencontro, mesmo que ainda de forma virtual, na certeza de que muito em breve nós poderemos estar juntos da forma como a gente mais aprecia, que nós possamos nos abraçar, nos olhar nos olhos, possamos estar irmanados fisicamente na luta, nas provas, nos nossos momentos de estudo, nas grandes oportunidades de trabalho que nos são dadas. Nós sabemos que muito em breve tudo voltará ao normal, no sentido de que nós teremos oportunidade de recomeços
Nesse momento nós estamos vivenciando essa também oportunidade para nós refletirmos, para nós servirmos de outra forma, mas eu tenho certeza que muito em breve nós poderemos estar juntos novamente. E hoje nós vamos começar o estudo do Evangelho de Jesus de uma forma diferente. Nós vamos começar utilizando outras páginas. Nós vamos começar estudando hoje, as páginas que os nossos historiadores trouxeram, referentes à mitologia grega. Nós sabemos, através desses importantes personagens, nós sabemos que em determinado momento Zeus havia conquistado todo o universo e ele se via agora com a grande missão de povoar a Terra. Para isso, ele vai utilizar o auxílio de 2 filhos de um titã. Esses personagens são Prometeu e Epimeteu. Ele chama esses 2 filhos de um titã, ele chama e pede então que eles desenvolvam a tarefa de construir os animais, de povoar a terra. A Epimeteu é dado a tarefa então de, através do barro, ele ir construindo os animais e dar a esses animais os atributos físicos e as qualidades necessárias para que esses animais tenham condições de povoar a terra. E a Prometeu, seu irmão, é dado a tarefa de fiscalizar o trabalho de Epimeteu, a tarefa de supervisionar Epimeteu. Então, Epimeteu começa, através do barro, ele começa a moldar os animais e começa a dar os atributos físicos. Por exemplo, ele, ao fazer o leão, ele vai dar ao leão a ferocidade. Ao fazer as aves, ele vai ensiná-las a voar. Então ele vai dando os atributos físicos a cada animal que ele vai fazendo através do barro. Então ele vai dando atributos como a capacidade, como a ferocidade, como a velocidade, e vai dando outros atributos físicos, como garras, como força física, como velocidade, e os animais então vão sendo feitos. Até que chega o momento dele fazer o homem. E como ele havia deixado o homem por último, ele se vê numa situação muito delicada. Já não havia mais qualidades que ele pudesse dar aos homens, que os homens pudessem se destacar em relação aos outros animais. Então ele fica muito preocupado, mas mesmo assim, não tendo ele outros recursos, ele acaba fazendo o homem frágil e simples. Então ele chama Atena, que através do seu sopro, esses seres então passam a ter vida, e ele então havia construído ou criado todos os animais que povoariam a terra. Só que Prometeu, seu irmão, ele se afeiçoa muito aos homens em especial. Percebe que os homens não têm condições de se destacar em relação aos outros animais. Então o que Prometeu faz? Prometeu resolve então ensinar aos homens astronomia. Ele resolve ensinar os homens a caça. Mas eles percebem que mesmo assim os homens, a quem ele havia se afeiçoado tanto, não se destacavam o suficiente em relação aos outros animais. Eles transitavam pela terra como crianças com muita dificuldade. Então o que Prometeu faz? Prometeu vai até Zeus e pede a Zeus que lhe permita entregar aos homens o domínio do fogo. Zeus imediatamente se recusa, dizendo: não, o fogo pode ser perigoso demais na mão dos homens. Só que Prometeu fica muito chateado com a recusa de Zeus. Ele já havia se afeiçoado muito aos homens, de tal forma então que ele resolve desobedecer a figura de Zeus. Sem que Zeus saiba, ele vai até o panteão usando um galho e de uma forja dos deuses ele rouba o fogo. Ele rouba o fogo e o entrega aos homens. Os homens se viam agora numa situação vantajosa em relação aos outros animais. Por quê? Porque o fogo ia dar para os homens ia proporcionar aos homens vantagens em relação aos outros animais. Em pouco tempo o homem desenvolveria, por exemplo, a siderurgia, o homem produziria luz para iluminar as cavernas, para iluminar a noite, o homem utilizaria o fogo para se defender, o homem utilizaria o fogo para cozinhar, o homem utilizaria o fogo para limpeza, para limpar ferimentos. Então o homem se vê agora numa vantagem muito grande em relação aos outros animais, mas Zeus, quando ele fica sabendo o que aconteceu, ele resolve então punir Prometeu, e ele pune de uma forma terrível. Como nós sabemos da história, Zeus teria pego Prometeu e o teria acorrentado no monte chamado Monte Cáucaso. E nesse monte, então, ele ficaria ali acorrentado,
e todos os dias uma águia, uma ave de rapina, iria ao seu encontro e comeria o seu fígado, algo extremamente dolorido, algo extremamente doloroso. Mas sendo ele um deus, ele imediatamente se regenerava, e no dia seguinte a águia voltava e lhe comia o fígado novamente, e ele sentia dores insuportáveis, até que ele se regenerava e no dia seguinte a águia voltava, fazendo uma dor eterna, uma tortura eterna. A história vai nos contar que depois o semideus Hércules vai salvá-lo, mas isso é outra história. Então Prometeu ele fica nessa situação preso. E Epimeteu então passa a cuidar dos animais. Zeus passa a cuidar dos animais e dos homens, também se afeiçoando muito pelos homens. Zeus então, percebendo que os homens não tinham culpa pelo que aconteceu, resolve então punir os homens de uma forma diferente. Resolve então lhes dar a primeira mulher. Ele então chama Atena para que Atena e Hefesto tenham condições de criar a primeira mulher. E eles então criam, através do barro também, eles criam a primeira mulher com toda a beleza, com todas as singelezas, e chamam outros deuses para que pudessem participar dessa criação, porque a mulher ela tinha que ser realmente muito especial e tinha que se destacar em relação aos homens. Então vão dar a essa mulher a beleza, vão dar para essa mulher a delicadeza, vão dar para essa mulher a capacidade de desenvolver trabalhos manuais, a arte, a capacidade de coser, a capacidade de costura. Só que Zeus, percebendo que os homens não seriam punidos, e sim acabariam sendo privilegiados com a presença da mulher, ele resolve então presentear essa mulher com um castigo. Ele resolve, dos atributos que os deuses ofereceram a essa mulher, que se chamaria Pandora, Zeus resolve dar a ela a curiosidade. A curiosidade seria um atributo que causaria muita dor em determinado momento. Então Pandora era tudo isso. Ela era muito bonita, ela cantava, ela dominava a música, ela era singela, ela era meiga, era afetuosa, só que também tinha a curiosidade. E ela acaba sendo dada em casamento para o próprio Epimeteu. Epimeteu então casa-se com Pandora e vai viver ali entre os homens. Zeus resolve então dar de presente de casamento para Epimeteu um vaso, ou um jarro, que a história passou a chamar de caixa de Pandora. Mas nós sabemos hoje que é um erro nas primeiras traduções. Na verdade, não é uma caixa, é um vaso, e os historiadores vão nos informar que é um vaso realmente muito bonito, algo que chamava muito a atenção, e naturalmente chamava muito a atenção de Pandora. Epimeteu então guarda esse vaso, o mantém escondido exatamente porque havia recebido a recomendação de seu irmão Prometeu de que não abrisse esse vaso, porque suspeitava que fosse então mais um castigo de Zeus. Então ele mantém esse vaso fechado, até que num determinado momento Pandora consegue distraí-lo e ela, por sua curiosidade, abre esse vaso. E no momento em que ela abre esse vaso, ou essa caixa, que ficou eternizada como a caixa de Pandora, de repente saem dali todos os males que afligiriam a humanidade. Saem dali a raiva, sai dali o rancor, saem dali as doenças, a fome, a miséria, a peste, as pandemias. Tudo aquilo que faria mal, que assolaria a humanidade de alguma forma, sai de dentro da caixa de Pandora. E ela, quando percebe o que está acontecendo, o que ela havia feito, ela se desespera e tenta fechar a caixa, mas no momento que ela fecha a caixa, só fica ali dentro a esperança. Todos os males que assolariam a humanidade já haviam saído. Ela consegue reter apenas a esperança que permaneceria entre os homens. É curioso porque os gregos haviam colocado então a figura da esperança como algo que assolaria a humanidade e que não escapou da caixa. Davam à esperança um aspecto negativo. E nós temos muita dificuldade de entender de que forma a esperança pode ser algo negativo. A esperança, então, ela teria ficado preso. Pandora, quando percebe o que havia feito, motivada por sua curiosidade, naturalmente, ela fecha a caixa, fecha o vaso rapidamente, mantendo ali presa apenas a esperança que permaneceria entre os homens. E de repente os homens seriam assolados a partir desse momento por todos os dramas, por todas as dores que foram liberadas da caixa. Friedrich Nietzsche, ele nos auxilia
a fazer uma interpretação em uma de suas obras sobre o que é essa esperança e por que ela é um aspecto negativo. Segundo Nietzsche, a esperança é um sentimento negativo exatamente porque o indivíduo que tem esperança, ele permite a tortura, ele permite sofrer as desigualdades, porque ele tem sempre a esperança de que as coisas vão mudar, de que vai aparecer alguém para salvá-lo, de que as coisas vão mudar sem necessariamente ele tenha que fazer por onde. A esperança, então, ela teria essa característica de, ao dar esperança para o indivíduo, ele tem tanta esperança de que aquilo vai mudar, que ele acaba não fazendo nada para que aquilo mude. Francis Bacon, filósofo importante no século XVI, ele vai escrever que a esperança é um excelente almoço, mas é um péssimo jantar. Porque ele entendia que quando você tem esperança de que as coisas melhorem. Então acaba sendo um excelente almoço. Mas quando chega à noite, a hora de jantar, você percebe que as coisas não mudaram. Então acaba sendo um péssimo jantar. Francis Bacon tinha essa mesma impressão que Friedrich Nietzsche em relação à esperança. Acontece que um filósofo da atualidade, ele vai escrever que não é bem assim. Ele vai escrever, o nome dele é Mário Sérgio Cortella, eu tenho certeza que todos nós já ouvimos falar dele. Ele vai dizer que não é bem assim. É que nós utilizamos a esperança conjugando o verbo errado. Segundo Mário Sérgio Cortella, a esperança, que é citada nos evangelhos como irmã da fé e da caridade, ou do amor, essa esperança não é do verbo esperar, mas é do verbo esperançar. Quem tem esperança, a esperança pautada no verbo esperar, espera que as coisas melhorem. Quem tem a esperança pautada no esperançar, naturalmente agem. Ela é um convite para que nós possamos fazer as coisas mudarem. Nós, espíritas, aprendemos que o mundo muda. Que o mundo muda e muda inúmeras vezes nas chamadas transições planetárias. Nós sabemos que tudo à nossa volta se transforma, tudo à nossa volta evolui de alguma forma, e o mundo também. E Allan Kardec vai ter a ocasião de nos dizer que o mundo muda quando os habitantes, quando as pessoas que pululam esse mundo, quando nós mudamos. Conforme nós vamos nos melhorando, nós vamos mudando a condição ou a escala do mundo. Ou seja, o mundo muda quando nós mudamos. Então é algo que nós temos que fazer. Para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem, depende principalmente de nós. E eu diria mais, depende somente de nós. Porque nós somos os primeiros, nós temos que ser os primeiros agentes dessa transformação que nós tanto queremos. É muito comum nós queremos que os outros mudem, que os outros tenham novas posturas, diferentes posturas, quando o único compromisso que nós assumimos ao reencarnar é conosco. É o primeiro e único compromisso que nós temos, é o de melhorarmos-nos. Nós até podemos mudar, melhorar outras pessoas através dos nossos exemplos. Sabendo principalmente que não é bem assim que as pessoas mudam, mas se nós queremos realmente mudar as pessoas, nós temos que nos modificar. Porque Emmanuel, parafraseando um filósofo, ele diz o seguinte, ele diz que as palavras até convencem, mas são os exemplos que arrastam. Os exemplos são arrebatadores. Então nós temos que, para mudar o mundo, ou para fazermos um mundo melhor, nós temos que fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, para que nós possamos ver aquilo que a gente pode fazer para contribuir pelo mundo, para mudar. Esse momento que nós estamos passando, por exemplo, em que muitos estão desesperançosos, nós sabemos que a ansiedade das pessoas aumenta muito. Eu vi uma estatística num programa jornalístico de televisão mostrando o seguinte, das pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, e nós sabemos que são muitas as pessoas. 70% das pessoas que sofrem de depressão, nesse momento em que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, o mundo vive, em especial nós brasileiros, nesse momento, 70% das pessoas que sofrem de depressão, elas tiveram os seus sintomas acentuados. Exatamente pelo momento que nós estamos vivendo, nós sabemos o quanto que isso afeta-nos psicologicamente. Nós estamos vendo pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Pessoas estão sofrendo de ansiedade pela incerteza do momento. Ansiedade manifestada de diversas maneiras. Nós sabemos também que as pessoas que não têm depressão, 40% a mais de pessoas já buscaram auxílio psiquiátrico ou psicoterapêutico nesse momento. Exatamente porque as pessoas andam muito desesperançosas. Então, nós estamos sendo convidados de alguma forma
Porque onde tem oportunidade de trabalho é onde o trabalhador deve se candidatar para que nós possamos engrossar essas fileiras da fraternidade, do serviço que nós somos convocados. Se nós, espíritas, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que nós somos os trabalhadores da última hora, está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós aprendemos que nós somos os trabalhadores da última hora, candidatemo-nos ao trabalho de toda forma, que nós possamos trabalhar com positividade, com esperança, não a esperança simplesmente do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Vamos fazer, vamos agir com responsabilidade, naturalmente. Com responsabilidade porque nós sabemos que nós temos um compromisso de velar ou de zelar pelo nosso aparelho físico, que nos é dado em empréstimo e nós temos que responder por ele. Então vamos com muita responsabilidade, candidatemo-nos ao trabalho da esperança, para que as pessoas possam, através de nós, encontrar um porto seguro, possam ter um pouco mais de alegria, de conforto nessa vida. Quem sabe que grande privilégio nós temos, o de servir nesse sentido, a exemplo de Jesus. Nós sabemos que em determinado momento, Jesus havia atendido toda uma multidão, centenas de pessoas. Havia alimentado as pessoas não apenas espiritualmente, mas os evangelistas vão dizer que aquelas pessoas também se fartariam de pão e peixes. Num determinado momento, então, quando aquelas pessoas estavam muito entusiasmadas e gritavam Oxianá Jesus, que lá na língua hebraica quer dizer salva-nos. As pessoas gritavam por Jesus, hosanas a Jesus, reconheciam em Jesus realmente, estando elas alimentadas, reconheciam em Jesus realmente aquele Messias tanto aguardado por tanto tempo. Jesus, então, que evitava os aplausos, ele pede aos seus discípulos que entrem numa barca e atravessem o lago. Ele precisava se afastar um pouco da multidão. E é curioso porque Jesus havia alimentado aquelas pessoas, mas ele mesmo precisava de algum tipo de refazimento. Jesus colocava-se em oração e meditação em diversos momentos. E ele então começa a atravessar o lago. Os evangelistas vão registrar, inclusive, que algumas daquelas pessoas tentam acompanhar a barca através de suas próprias embarcações, mas num determinado momento, isso está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, num determinado momento, acontece um fenômeno climático que não é comum, mas que nós sabemos que acontece naquela região. Começa uma tempestade. E o lago, então, começa a se agitar de tal forma que começam a surgir ondas, grandes ondas, e uma chuva muito pesada, muito intensa. De forma que os discípulos de Jesus, a barca, começam a ficar muito preocupados com a própria vida. O evangelista vai chegar a afirmar que a água já começava a entrar assustadoramente dentro da barca. E quando eles olham para Jesus, Jesus repousava à popa da embarcação. Em outras palavras, Jesus estaria na parte de trás da embarcação, apoiado numa almofada, descansando. E quando eles vão pedir socorro a Jesus, Jesus então se ergue e ordena que a tempestade pare e que o mar se acalme. E imediatamente tudo fica plácido, fica tranquilo, fica calmo. O sol volta a aparecer e ele repreende os seus discípulos dizendo: onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Será que depois de todo esse tempo ainda não tendes fé? Aquela fé que nos indica que só nos acontece aquilo do qual nós temos necessidade e que nada pode nos acontecer, porque o que pode nos acontecer com a nossa vida, por exemplo, se nós sabemos que a vida segue em plenitude, que nós sabemos que a vida prossegue, a verdadeira vida do lado de lá. É bem verdade que nós temos que zelar por nossa vida e por aqueles que estão à nossa volta, mas nós sabemos também que tudo acontece obedecendo uma engrenagem perfeita. Nós não nos expomos a risco, naturalmente, porque estamos num mundo de provas e expiações, onde essas vicissitudes, hora por outra, acontecem, quando nós estamos invigilantes, principalmente. Mas o que nós podemos temer, de fato? Vou temer o que? A roupa que eu visto, que não é minha, me é dada em empréstimo. Vou temer as paredes que me protegem, que não são minhas. Ora estão comigo, me são dadas por empréstimo, mas nós sabemos que a roda da vida gira, e de hoje para amanhã, por algum motivo ou por outro, eu posso não ter mais nada disso, porque nada me pertence de fato. Então nós não temos a quem temer, Jesus, quem segue na embarcação conosco. Está lá a popa. O fato dele estar na parte de trás da embarcação já é para nós algo muito significativo, porque mostra Jesus, estando ele na parte de trás da embarcação, que somos nós quem devemos conduzir as embarcações de nossas vidas. Jesus está lá, olhando por nós, para que nós não nos preocupemos, mas o compromisso de guiarmos, de conduzirmos a nossa embarcação é nosso, naturalmente.
Confiemos em Jesus. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. E isso é de grande simbolismo, isso é de grande poder. Jesus está ao leme dessa embarcação planetária. Nós sabemos, através de mensagens mediúnicas, de médiuns consagrados, pela caridade, pela boa prática com os espíritos, nós sabemos e temos informações de que tudo está acontecendo conforme os planos de Jesus. Mas como, Guilherme? Nós estamos vivendo momentos dificílimos? É claro que não. Nem são momentos tão diferentes de outros que nós já vivemos. Por exemplo, as diversas pandemias que o mundo já passou foram tantas, mas tantas, que é bem provável que nem seja a primeira vez que nós estamos passando por isso. Nós sabemos que há pouco mais de 100 anos nós vivíamos uma pandemia no Brasil, em território nacional. Nós sabíamos então que era uma pandemia que dizimou um número muito grande de irmãos e proporcionalmente até maior do que a atual pandemia que ora nós vivemos. Respeitemos naturalmente a ciência. Nós temos que respeitar as informações científicas. Hoje, um dos grandes problemas relacionados a todo esse drama que nós estamos vivendo, que acentua esse drama, são as informações distorcidas, acentuando a ansiedade que as pessoas sentem, as chamadas notícias falsas. Vamos combater isso. Somos espíritas e seguimos a ciência. Vamos seguir os órgãos de ciência, pelo amor de Deus. Vamos tomar cuidado com as mensagens que recebemos no WhatsApp, nos youtubers, nos influenciadores digitais. Vamos ouvir as pessoas que realmente sabem aquilo que estão fazendo. Os nossos pesquisadores, os grandes órgãos que nós temos, órgãos brasileiros, motivo de grande orgulho. Para nós que trabalhamos com ciência, é motivo de grande orgulho esses personagens. E de repente, esses personagens passam a ser desacreditados por anônimos na internet que nós nem sabemos quem são. Isso só vai aumentando a ansiedade nas pessoas. Nós sabemos que às vezes nós não temos como evitar esse tipo de mensagem, mas podemos ao menos não passar adiante, não compartilhemos. As pessoas vão passando essas mensagens equivocadas, com planos infantis até, com ideias terríveis, de querendo fazer com que o indivíduo de alguma forma tome decisões equivocadas, influenciando o indivíduo para que ele questione as autoridades e ele se vê nessa situação de não saber mais em quem confia, só acentuando a ansiedade. Ah, Guilherme, mas nós temos que confiar realmente nesses anônimos, nesses influenciadores digitais, que se dizem médicos, que se dizem profissionais de saúde, porque nós não podemos confiar na imprensa. Eu sei, é verdade, que a imprensa, ora por outra, se equivoca. Ela é tendenciosa porque são pessoas, naturalmente. Ela é tendenciosa, ela ora toma partido, ela ora escolhe lado. Entretanto, quando um órgão de imprensa passa uma informação equivocada, ele pode ser acionado. E vez por outra nós vamos ver esses órgãos tendo que se retratarem, mesmo que às vezes demore um pouco, eles se retratam naturalmente. Agora, como é que se pune esses personagens de WhatsApp? Nós sabemos que muitas dessas contas de YouTube nem estão no Brasil. Como é que essas pessoas são punidas? E criam realmente textos persuasivos, são extremamente convincentes, mesmo quando não estão falando a verdade, e na maioria das vezes não estão, infelizmente. É o que nos mostram os sites de checagem, onde jornalistas independentes e apartidários checam esses fatos e nos mostram que a função dessas mensagens é só nos deixar ansiosos. É só para que nós acreditemos em teorias de conspiração, muitas delas extremamente infantilizadas. Então, meus irmãos, vamos ser prudentes. Fé em Deus, é Jesus que está no leme da embarcação. Confiemos, vibremos bem aos nossos administradores, às pessoas, principalmente, aos maus. Vamos vibrar amor e compaixão, para que essas pessoas possam, de alguma forma, serem também tocadas, para que possam se sentirem tocadas pelo Cristo que envolve a todos, maus ou bons. Invariavelmente, somos todos espíritos imperfeitos nesse gigantesco balaio. É a nossa grande oportunidade, através dos nossos exemplos, nós podermos atender a todos. Que nós possamos servir sem escolher. Que nós possamos servir invariavelmente. Se nós não temos como condições de servir fisicamente, vamos servir através das nossas orações, porque somos espíritas e acreditamos que a oração, que advém do nosso coração e dos nossos pensamentos, ela tem realmente poder construtor. Ela realmente é ouvida pelos mensageiros de Jesus. Nós lembramos de Jesus mesmo nos recomendando a oração, no momento em que ele fala assim, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis,
Pedi e obtereis, porque o pai não dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão. O pai não dá uma serpente ao filho que lhe pede peixes. Mesmo vós, sendo maus do jeito que são, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagina o pai que está nos céus. Então confiemos nas nossas orações. Vamos pedir. Vamos lembrar das pessoas que estão à nossa volta e sofrem. Num momento tão difícil, de tantos conflitos, vamos alimentar a paciência em nós e naqueles que nos cercam, que é o momento também de nós fazermos a caridade moral, através dos nossos exemplos de responsabilidade. Vamos orar, vamos pedir, vamos ser otimistas, vamos rir, vamos brincar naturalmente. Vamos ter oportunidade de, através dos recursos que nos são oferecidos, chegarmos em esperança para as pessoas, mas não aquela esperança do verbo esperar. Como nos ensina Mário Sérgio Cortella, a esperança de esperançar, de atuar, de agir. Não vamos esperar as coisas melhorarem, não. Vamos fazer melhores agora, com os recursos que nós temos. É esse o sentido da esperança. É essa que é a esperança, irmã da fé e da caridade. Vamos servir. A vida nos oferece inúmeras oportunidades de servir, através das pessoas que cruzam nossos caminhos e nos buscam, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece invariavelmente. Eu tenho certeza que pessoas batem as nossas portas, que pessoas necessitam do nosso concurso, do nosso auxílio, principalmente nas nossas manifestações de responsabilidade. Então vamos tomar muito cuidado, vamos ter muita prudência com essas mensagens. Sabemos que são dezenas de mensagens. Só no mês de julho se contabilizam mais de 30 mensagens equivocadas em relação à doença, por exemplo, com falsas promessas de cura. E de repente nós vamos encontrando as pessoas se alimentando disso, mesmo que órgãos importantes de pesquisa, lembrando que nós somos espíritas e seguimos a ciência, importantes órgãos de ciência, publicações científicas, em periódicos dos mais respeitáveis do mundo, assinados pelos mais importantes pesquisadores na área de epidemiologia, por exemplo, dos mais importantes institutos brasileiros e internacionais. Eles estão lá, eles vão dizer exatamente o que é pesquisado e o que não é, sem curas milagrosas. Então vamos ter prudência e responsabilidade. Não é hora de nós sermos rebeldes. Vamos ter rebeldia, vamos canalizar as energias da rebeldia, como nos ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Dos nossas expressões humanas, animais que nós somos encarnados nesses corpos ainda extremamente animalizados, nós estamos submissos a diversos hormônios, diversas condições da nossa natureza enquanto encarnados, e nós acabamos respondendo dessa forma, às vezes mais agressiva. Allan Kardec nos fala que o grande desafio é nós sabermos canalizar essas forças. É bem verdade que todos nós, vez por outra, somos assaltados por essas sensações de revide, de raiva, e o grande desafio nosso é sabermos canalizar essas forças para o bem. Nós nunca deixaremos de sentir essas forças. Essas energias nos acompanharão até o final de nossa vida animal. Entretanto, o grande desafio é nós sermos capazes de utilizar essas energias para o bem. Utilizarmos essas forças, utilizarmos as energias que envolvem a raiva, por exemplo, para que nós possamos fazer coisas boas. Nós vamos simplesmente mudar o endereço dessas energias para que elas possam nos auxiliar a fazermos coisas. Porque nós estamos falando nisso, estamos falando exatamente do esperançar, no sentido de agir, de fazermos alguma coisa. Então vamos ser fortes na hora de fazermos o bem, de buscarmos a luz, de atendermos o necessitado de toda a ordem. Meus irmãos, estamos vivendo uma grande oportunidade em que Jesus nos convida a todos. Ele conta conosco, já que nos candidatamos ao trabalho, ao posto de trabalhadores da última hora. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Espírito falando sobre os trabalhadores da última hora em determinado momento. Ele vai dizer algo mais ou menos assim: diversas vezes o Senhor da vinha nos procurou e não nos encontrou para o trabalho. Outra oportunidade nos é dada. Estamos aguardando a oportunidade de sermos novamente convocados. Somos os trabalhadores da última hora. E Jesus está nos convocando a todos nesse momento de muita dor para a humanidade, para que sejamos nós esperança, para que sejamos nós fraternidade e compreensão, para que sejamos nós um porto seguro, na certeza de que nada vai nos acontecer enquanto nós temos Jesus, a popa de nossa embarcação, aquele que é o nosso governador.
governador espiritual do nosso planeta, nossos guias, nossos amigos espirituais, benfeitores, nossa família espiritual, torce por nós e sabemos que tudo dará certo. E acontecerá conosco aquilo que nós temos necessidade para o nosso crescimento. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. Preparem-se, acomodem na melhor posição, nas suas cadeiras, nas suas poltronas, sintam-se confortáveis e relaxados, porque vamos receber os nossos amigos da falange indiana. Essa falange, ela beneficia o ambiente, fazendo a purificação de todo o ambiente. Atua sobre o nosso corpo físico, mental e espiritual, agindo no perispírito, limpando, energizando, dando-nos melhores condições para a continuidade dos nossos trabalhos evolutivos. Vamos então, com muita alegria, com muito carinho, com muito amor, receber estes nossos amigos da falange indiana. Estamos encerrando os nossos trabalhos e ouviremos a prece de encerramento proferida pelo nosso irmão Aloísio Soares.
Chegamos em mais uma final de nossa palestra na Casa de Pai José Cambinda. Agradecemos a Deus e a Jesus, Maria e José e aos nossos mentores espirituais por tudo que recebemos. Que possamos ter uma noite de muita paz, muita luz, muita proteção, que possamos levar conosco toda a energia boa distribuída nesta reunião. Assim pedimos licença a vós para darmos por encerrado a nossa reunião. Que assim seja e que louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Fim dos trabalhos da noite. Agradecemos a presença de todos vocês. Esperamos contar com todos na próxima quarta-feira. E que essa semana seja de bastante alegria, paz, confiança e fé. E nos encontraremos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, para juntos aprendermos mais um pouco dos ensinamentos do Mestre Jesus. Boa noite, fiquem com Deus.